Olha, quando a gente fala em rede social, o que vem na cabeça? Facebook, Instagram, né? É quase automático. Mas e se esse universo for muito, mas muito maior do que a gente imagina? Cheio de comunidades com propósitos assim totalmente diferentes. É exatamente esse espectro que a gente vai mergulhar hoje. E tudo isso começou com uma pergunta que parece simples, mas na verdade é gigantesca. Dá para mapear todas as redes sociais do mundo? É essa pergunta que vai ser o nosso guia nessa análise. Para a gente entender o cenário completo, não tem jeito. A gente tem que começar olhando para a escala dos grandões, das plataformas dominantes. E sério, os números são de cair o queixo. No topo da lista, quem está lá? O Facebook, com impressionantes 3,07 bilhões de usuários ativos. Todo mês. Parar para pensar nisso? É quase metade da população mundial conectada em um lugar só. E o domínio da Meta não para por aí, não. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram já bateram a marca de 3 bilhões de usuários cada um. Eles se tornaram ferramentas essenciais de comunicação e conexão para bilhões de pessoas. Agora, o YouTube, o gigante dos vídeos, claro que não fica para trás. Com 2,9 bilhões de usuários mensais, ele é sem dúvida a principal plataforma de conteúdo do planeta, seja para entretenimento, para educação, para tudo. E claro, a gente tem que falar do TikTok, que simplesmente redefiniu o que é vídeo curto. Ele já está ali beliscando os 2 bilhões de usuários, mostrando um poder de crescimento que é, assim, avassalador. O que é interessante de ver aqui nesse gráfico é o quão visual fica essa dominação. É um punhado de plataformas que concentra a atenção de bilhões de pessoas e que acaba moldando todo o espaço digital global. E olha só, além desses titãs, ainda tem um segundo escalando, sabe? WeChat, Telegram, Snapchat, o antigo Twitter, agora X, todos com centenas de milhões de usuários. Isso só reforça a ideia de que o ecossistema é dominado por poucos. E é aqui que a nossa exploração dá uma virada de chave. Depois de olhar para os números na casa dos bilhões, o que será que acontece quando a gente resolve procurar nos cantinhos menos conhecidos da internet? Então, vamos lá, agora a gente vai diminuir o zoom, sair desse mundo dos bilhões e explorar plataformas que têm um foco e uma filosofia completamente diferentes. Então, se prepare para conhecer uns nomes que talvez sejam novos. Plataformas como Yubo, Upscrolled, Miskay e Leme. Elas operam numa escala totalmente diferente, com propósitos bem específicos. O Yubo, por exemplo, ele tem um foco bem claro, conectar jovens para fazer amizades novas. 85 milhões de usuários é um número bem expressivo, claro, mas é uma fração dos gigantes que a gente acabou de ver. Já o Upscrolled, ele entra no nicho de vídeos curtos, mas com uma escala assim bem mais modesta. A ideia é atingir um público que está procurando algo diferente do que já existe no mainstream. E aqui que as coisas começam a ficar muito interessantes. O Miskey traz o conceito de descentralização. O que isso quer dizer? Que em vez de uma única empresa no controle, ele funciona como uma rede de servidores independentes. A proposta não é ter números gigantes, mas sim dar mais controle e privacidade para quem usa. E o Leme? Bom, o Leme nos leva a um extremo ainda maior. Com menos de 50 mil usuários ativos. É uma comunidade super pequena e focada. Isso mostra que, para ter conexão social, não precisa de uma escala massiva. Tudo isso nos leva a uma questão central. Por que essas plataformas menores existem, afinal? Qual é o propósito delas no mundo que já é dominado por esses titãs? A resposta é até bem simples. Elas não estão tentando ser o próximo Facebook. O verdadeiro valor delas está exatamente naquilo que as torna diferentes. E essa comparação ilustra a diferença de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem um modelo centralizado, de apelo em massa dos gigantes. Do outro, um foco em privacidade, em controle do usuário, em novos jeitos de interagir. São dois mundos com valores bem distintos. No fim das contas, fica bem claro que o debate sobre o futuro da conexão online vai muito, mas muito além de uma simples contagem de usuários. A verdadeira história é que existe um espectro inteiro. De um lado, as plataformas globais que conectam todo mundo em massa. Do outro, pequenas comunidades que nos conectam através de ideais e interesses muito específicos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com tantas formas diferentes de se conectar, o que será que vem a seguir? Serão redes ainda maiores ou milhares de comunidades menores e com mais significado? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.